Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Nesse dia que nós estamos celebrando a Eucaristia, a igreja celebra a memória litúrgica de São Cirilo e São Mefódio, dois grandes evangelizadores. Todo café da manhã combina com Nutella. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Bom, o personagem do evangelho de hoje era surdo, Cofos. A tradução original significa duro de ouvir, ou seja, sons desagradáveis. Porque era surdo, ele falava com dificuldade. Foi essa palavra, cofos, inclusive, que deu origem a um vício de linguagem chamado cacofonia. Você vai se recordar disso quando você estudou no português, né? Como que é ruim, inclusive, escutar alguém falando um português mal falado. Como soa mal para os nossos ouvidos quando nós escutamos alguém atropelando, né, a língua na comunicação. Eu não estou falando de dialeto, eu não estou falando nem de expressões próprias de uma língua. Por exemplo, nós temos muitos irmãos que acompanham em Portugal esta homilia. Certamente nossos irmãos portugueses têm expressões próprias do português de Portugal. E nós do Brasil temos expressões próprias daqui. Aquele homem, ele falava com dificuldade, porque não escutava. Jesus queria que os seus discípulos fossem transmissores da verdade única sobre Deus. Não podiam trair de nenhuma forma a revelação divina. Por isso, Jesus faz uma terapia na dificuldade daquele homem.
Naquela época, inclusive, acreditava-se no poder curador da saliva. Você ouviu no Evangelho o gesto que Jesus faz. A saliva de uma pessoa santa, por exemplo, ela era capaz de curar enfermidades. Acreditava-se assim. A saliva ela continha a força daquela pessoa. É como se Jesus tivesse transmitido, o seu poder de anunciar a palavra de Deus para aquele homem. E é assim que acontece conosco. Porque, inclusive, no batismo, existem alguns ritos chamados complementares, dentre os quais está o momento desse éfata, abre-te. Naquele homem, quem de fato percebe ali a realidade do que ele tinha dificuldade, Jesus abre os ouvidos daquele homem. Jesus dá a capacidade a ele de escutar a sua voz, escutar a sua palavra. Por isso que, como eu disse no rito do batismo, quem preside proclama sobre a vida do batizado, éfata, abre-te. E por isso que nós recebemos com o nosso batismo esse mandato de sermos anunciadores da palavra de Jesus, capaz de comunicar as verdades do reino dos céus. Eu digo, você pode falar com o seu sotaque, você pode usar as suas expressões nativas da sua língua. O importante é que você seja um bom comunicador de Deus. Que você leve a quantos for possível a boa nova do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então hoje, nos abramos à voz do Cristo, que nos dá a capacidade de comunicar as suas verdades. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.